Quando abri a porta do quarto, deparei-me com uma cena inesperada. Ele estava distraído, completamente absorvido no celular, com o olhar fixo e concentrado na tela. Essa situação já faz algum tempo, mas os detalhes continuam vivos na minha memória, como se estivessem marcados em minha mente. Talvez muitos não compreendam as razões por trás de algumas das decisões que tomei, mas sinto que preciso compartilhar esses momentos. É uma história complexa, que desejo contar para que ninguém tire conclusões precipitadas. Meu nome é Beatriz, tenho 39 anos e sou casada com Daniel, que está com 45. Estamos juntos há quase uma década. Para quem nos vê de fora, nossa vida parece tranquila e bem ajustada. Temos uma casa confortável em Balneário Camboriú, uma cidade charmosa e praiana do litoral catarinense, conhecida por suas belas paisagens e praias encantadoras. Daniel trabalha como representante comercial, e seu emprego faz viajar constantemente. Nos fins de semana, ele ainda faz corridas como motorista de aplicativo para complementar a renda, o que o mantém ocupado quase o tempo todo. Embora ele ganhe bem, sua ausência constante em casa cria um vazio, uma sensação de solidão que me afeta mais do que gostaria de admitir. Daniel tem um filho do seu primeiro casamento, Arthur, um jovem de 20 anos de personalidade forte e presença marcante. Sempre mantivemos uma relação respeitosa, mas um tanto distante, nunca houve proximidade entre nós. Desde o início, eu sentia que Arthur me via como uma estranha na vida de seu pai. No entanto, nunca passou pela minha cabeça que essa dinâmica pudesse mudar. Alguns meses atrás, Arthur perdeu o emprego que tinha como auxiliar administrativo em um escritório. Passando por um período difícil, ele pediu para ficar conosco por um tempo, buscando apoio e um pouco de tranquilidade para recomeçar. Daniel, é claro, aceitou prontamente. Arthur estava no início da faculdade de Ciências Contábeis e parecia lutar contra uma agitação interior que, de certa forma, fazia com que ele perdesse o orgulho que sempre exibiu. A chegada dele trouxe uma nova atmosfera à nossa casa, e a convivência começou a seguir um caminho totalmente diferente. No início, tudo estava bem tranquilo. Arthur passava a maior parte do tempo fora, envolvido nos estudos e na busca de um novo trabalho, enquanto eu seguia com a minha rotina diária na casa. Porém, com o passar do tempo, comecei a notar uma mudança gradual. Arthur me observava de uma forma que ia além do simples olhar de um enteado. Era algo que começava a confundir meus pensamentos. No princípio, tentei ignorar, acreditando que tudo não passava de imaginação minha. Certa noite, enquanto Daniel estava em uma de suas viagens de trabalho, Arthur e eu acabamos jantando juntos. A conversa começou leve, fluiu de forma natural, mas havia uma tensão sutil no ar, algo que era difícil de ignorar. Quando eu estava lavando a louça, senti o olhar de Arthur sobre mim, um olhar que não era apenas um gesto de cordialidade, era mais profundo e significativo. Talvez fosse a solidão que eu sentia, talvez fosse a ausência frequente de Daniel, mas, naquele instante, algo em mim despertou. Enquanto secava um prato, acabei deixando nossos olhares se cruzarem. Arthur desviou rapidamente, quase como se estivesse envergonhado, mas seu olhar havia transmitido muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Aquela troca de olhares me fez sentir algo novo e perturbador, algo que, embora proibido, mexia comigo de uma forma que eu mal sabia lidar. Dei uma boa noite rápida e me retirei para o quarto, tentando afastar qualquer pensamento impróprio. Porém, deitada na cama, minha mente fervilhava, revivendo aquele momento em uma mistura de culpa e curiosidade. Os dias foram passando, e comecei a perceber que os momentos em que estávamos sozinhos em casa tinham uma energia diferente, uma espécie de tensão que eu não conseguia controlar. A convivência se tornava mais intensa, como se houvesse algo não dito entre nós, uma atração que parecia crescer a cada dia. Eu me pegava observando mais suas ações, sua postura tranquila e, ao mesmo tempo, firme. Certa tarde, enquanto Daniel ainda estava fora, Arthur chegou mais cedo. Eram daqueles dias ensolarados, e eu estava na varanda, aproveitando a brisa do mar. Arthur sentou-se ao meu lado, e começamos a conversar sobre a faculdade e os planos dele para o futuro. A conversa foi tomando um tom mais íntimo, e ele me agradeceu por ter sido paciente e compreensiva com ele. Beatriz, poucas pessoas teriam sido tão generosas e pacientes comigo, disse Arthur, com um sorriso tímido, mas que mostrava certa segurança, algo que me desarmou. Respondi de forma formal, tentando esconder o que estava sentindo, mas cada palavra trocada parecia nos aproximar ainda mais. Ele me olhou de um jeito que me paralisou por alguns segundos,
como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Naquele instante, soube que deveria me afastar, que era algo errado, mas uma parte de mim ansiava em descobrir até onde essa situação poderia ir. Fui para dentro, tentando retomar a compostura, mas sentindo uma inquietação incontrolável. O sol se punha lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto tudo ao nosso redor parecia conspirar para intensificar a atmosfera daquele momento. O som do vento e o cheiro do mar foram os únicos sons a preencher o silêncio que se instalou entre nós. Mais tarde, quando a noite caiu, Daniel chegou cansado e logo foi dormir. Eu, deitada ao lado dele, não conseguia parar de pensar em Arthur. Mesmo sabendo que era errado, a intensidade dos meus sentimentos era avassaladora. Tomei coragem, e quando todos dormiam, levantei-me silenciosamente e caminhei até o quarto de Arthur, como se movida por um impulso que não conseguia controlar. A casa estava mergulhada no silêncio, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas. Parei em frente à porta, minha mão tremendo sobre a maçaneta, o coração batendo acelerado. Por um instante, pensei em voltar atrás, mas a vontade de seguir era mais forte. Quando finalmente abri a porta, vi Arthur distraído, ainda olhando para o celular. Ao perceber minha presença, ele levantou o olhar, surpreso, e nossos olhares se cruzaram novamente. Senti meu coração bater mais forte, e naquele momento, soube que algo havia, de fato, mudado entre nós. E ali naquele instante fizemos tudo o que desejávamos um ao outro e aquele momento foi uma maravilha em toda a minha vida. Hoje, enquanto escrevo esta história, compreendo o poder que os segredos e o silêncio têm de nos corroer por dentro. Às vezes, o mais difícil não é resistir aos desejos, mas entender o que eles dizem sobre nós mesmos. Que este relato sirva para aqueles que, assim como eu, já se viram entre o certo e o errado, vivendo na sombra de uma escolha que pode mudar tudo. Se ao menos houvesse percebido antes o que estava me faltando, talvez a história tivesse sido diferente.